Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou estudante de Ciências Biológicas e junto com alguns colegas vou falar o que seria comunidades. Comunidades é um conjunto de diferentes espécies que vivem e interagem em uma mesma área. Comunidade ecológica é a interação onde diferentes espécies vivem juntas, interagem e dependem uma das outras. Em uma comunidade ecológica, os organismos se relacionam de várias formas. Algumas são amigáveis, como o mutualismo, onde ambos se beneficiam, enquanto outros podem ser mais competitivas ou predatórias. Por exemplo, a floresta. As árvores oferecem sombras e abrigos para pequenos animais, que, por sua vez, podem dispersar sementes e ajudar no crescimento de novas plantas. Insetos polinizam flores, enquanto os predadores controlam populações herbívoras para evitar desequilíbrio. A comunidade não é apenas um grupo de espécies vivendo no mesmo lugar, mas sim um sistema dinâmico onde interagem e moldam quem sobrevive, cresce e se reproduz. Essa relação pode mudar ao longo do tempo, como quando uma nova espécie chega ou um distúrbio natural altera um ambiente. Quando nós falamos sobre a estrutura das comunidades, estamos falando mais especificamente sobre o papel que cada espécie ou indivíduo possui dentro do ambiente para que seja possível manter o equilíbrio do todo. Nesse caso, existem diferentes espécies, níveis de organização e interações que moldam o equilíbrio do ambiente. Quando falamos sobre riqueza de espécies, estamos falando necessariamente sobre a variabilidade nos tipos de espécie. Então, quanto mais diversidade, mais dinâmica e resiliente é essa comunidade. Enquanto quando falamos de abundância, estamos falando da quantidade de indivíduos por espécie. Por exemplo, em um ecossistema pode existir uma maior quantidade de formigas do que de onças, mas isso não interfere de forma alguma na importância das formigas ou das onças. Essas espécies podem interagir de 4 formas, sendo a primeira por competição, quando elas disputam por comida, território ou recursos. Mutualismo, que é quando as espécies se ajudam, como por exemplo quando as abelhas polinizam as flores. Predação, que é quando uma espécie se alimenta da outra. E parasitismo, que é quando uma espécie depende da outra para poder sobreviver, como por exemplo algumas espécies de fungos. Você sabia os principais processos que moldam as comunidades? As comunidades ecológicas, elas são como grandes redes vivas, onde cada espécie desempenha um papel e interage de forma diferente. E essas comunidades, elas não são estáticas, elas mudam, elas se modificam, evoluem ao longo do tempo. E isso tem muito a ver com a questão de processos naturais, né, e também influência de humanos. Os principais fatores que fazem essas comunidades se modificarem de forma simples é a competição, que vai ocorrer ali a disputa entre espaço e recursos, né? E ela ocorre através de espécies como plantas, que vai ali disputar por água, nutrientes, solo, luz. Também através de animais, que disputam ali por alimentos, né? Território, parceiros. Então, se uma espécie ela for muito eficiente, ela pode acabar eliminada, né? Então, ali a espécie mais inteligente, mais eficiente, ela vai direito à comunidade, enquanto a outra vai ser eliminada. Também tem o processo de predação, que é um fator ali que ocorre o equilíbrio natural, né, entre a caça e o caçador, onde os predadores eles controlam a população das presas e ajudam o equilíbrio dessa comunidade. E o mutualismo, que é um processo onde um ajuda o outro, né? Um exemplo disso são as abelhas e as flores, né? As abelhas elas conectam néctar e ao mesmo tempo elas ajudam a polinizar essas plantas. Outro processo, não menos importante, que é o processo ali de distúrbios naturais humanos, né? O processo natural é quando ocorre ali erupções vulcânicas, tempestades, incêndios florestais causados pelo calor. E já os distúrbios humanos são causados por humanos através de desmatamentos, poluição, mudanças climáticas, entre outros fatores que vão ajudar a modificar essas comunidades ao longo do tempo. E por último, o último fator é a sucessão ecológica, que é quando ocorre um ciclo de renovação da natureza. Quando um campo ele é totalmente abandonado e com o passar do tempo vai surgir novas espécies, árvores vão crescer, vai ocorrer ali, a comunidade ela vai se estabilizar com essas novas espécies e vai surgir uma nova comunidade. Olá, eu sou Jacielma, discente do curso de Ciências Biológicas, e junto com o meu grupo, a gente conclui que através desse conhecimento de aula de campo, o que ele nos proporciona? Ele nos proporciona a importância de estudar a comunidade na ecologia, entender as interações e a dinâmica entre as espécies.
Da comunidades ecológicas é como entender as regras invisíveis que mantêm a vida em equilíbrio. Imagine que a natureza ela é uma grande vizinhança, onde cada ser vivo, plantas, animais, fungos e micro-organismos, ele tem seu papel. Alguns são como vizinho que compartilham comida, que é no caso do mutualismo. Outros, eles competem por espaço, que é a competição. E há também aqueles que ajudam a manter a ordem, como os predadores, que controlam populações de presa. Quando conhecemos essas relações, a gente consegue proteger as espécies ameaçadas, recuperar o ecossistema degradados e até prever impactos ambientais. Por exemplo, se uma floresta perde suas abelhas, muitas plantas deixam de se reproduzir, afetando toda a comunidade. O estudo das comunidades nos ajuda a entender essas conexões e a encontrar forma de manter a harmonia. Além disso, isso também impacta a nossa vida diretamente. O equilíbrio das comunidades garante o ar puro, água limpa, alimentos saudáveis e até o controle de doenças. No fundo, ao estudar comunidades, aprendemos não apenas sobre a natureza, mas sobre como cuidar do planeta e garantir que ele continue sendo um lar para todas as formas de vida, incluindo nós. Então, esse foi o nosso trabalho, essa foi a nossa conclusão e muito obrigada.